boas-vindas, né? Pode começar. Agradecer a presença do Felipe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradecer a presença da Giovana, da Paula, enfim, e de todos vocês também, né? A ideia, como a Marina muito bem comentou, a ideia é que esse aqui seja um bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre a primeira temática da nossa semana, que é para a gente falar um pouquinho sobre as marcas e como é que elas estão lidando com esse processo de crise, esse momento de crise, né? Que está reestruturando a maneira como elas estão atuando no mercado, a maneira como elas estão se comunicando com os seus públicos, enfim. A ideia é que a gente consiga meio que passar por um pouquinho sobre essas temáticas todas, e é isso. Então vamos lá, vamos começar com a primeira perguntinha daquela nossa lista? Podemos. Bom, eu tenho aqui, Felipe, a gente queria saber no primeiro momento, né, nesse contexto de crise que a gente está vivendo agora, como é que a comunicação e a gestão das marcas, elas devem se comportar? Então, eu acho que essa pandemia é uma coisa que realmente fez todo mundo parar um pouco para pensar agora, né? Por mais que a gente tenha, eu digo isso até por mim também, né? Lá na empresa, com a TV em Anguera, e os clientes que a gente atende, por mais que todo mundo já tenha feito, no final do ano passado, um planejamento para 2020, eu acho que nenhum marketing de nenhuma empresa no mundo inteiro, ninguém foi capaz de prever que aconteceria o que está acontecendo, né? Realmente é uma situação que é nova para todo mundo. Então, os planejamentos que já existiam caíram, porque não tem como seguir com o que tinha sido feito diante das circunstâncias atuais. E acho que foi um momento de todo mundo parar e pensar, assim, no que realmente está acontecendo, no que vai acontecer ainda de agora para frente, porque apesar da gente já estar tratando esse assunto e as marcas já estarem se posicionando e comunicando há um certo tempo, amanhã pode ser que mude tudo. Eu acho que cada marca está indo assim, um dia de cada vez, uma comunicação de cada vez, um problema de cada vez. Acho que nesse sentido, sai um pouco na frente as marcas que já tinham algum tipo de comunicação institucional. Nós temos alguns estudos de mercado que apontam que, nesse momento, as pessoas não é o momento para as marcas ganharem dinheiro com a comunicação, né? Que nem o varejo tem uma atuação e outros tipos de empresa, mas é um momento de se mostrar parceira do mundo mesmo, né? Do que todo mundo está passando, inclusive as empresas. Então, as marcas que já tinham um certo posicionamento institucional grandes, né? Como Natura, os bancos, Itaú, que sempre foi muito atuante. Eu acho que nesse momento sai um pouco na frente, por já terem uma linha de comunicação que já era positiva, de levar uma mensagem de relacionamento mesmo com os clientes, além do produto em si, produto ou serviço que cada tipo de empresa vende, e é isso que as pessoas querem, né? Assim, terem uma lembrança positiva nesse momento sobre uma marca que fez alguma coisa diferente, além de tentar simplesmente vender. Que eu acho que é isso que vai fazer a diferença para quando passar tudo isso, as pessoas terem memória mesmo, né, de quem fez o seu papel pelo mundo, pela sociedade e contribuiu de alguma forma com tudo isso que a gente está passando. Hoje saiu uma reportagem na Meio Mensagem que foi muito interessante porque ela vem discutindo essa questão da mídia, do planejamento e as marcas nesse contexto de pandemia, né? E uma das coisas que a reportagem colocava era a questão de como que as marcas estão precisando parar e pensar na sua própria estrutura digital, por exemplo, né? Então, em que momento nós estamos nessa evolução digital? A gente tem estudado muito no projeto de pesquisa Letícia Arnaldo essa questão do digital dentro de um contexto muito específico, que é o Museu Antropológico da UFG, e a gente vê que apesar de a gente viver um contexto muitas vezes de 4.0, por algumas empresas ainda é um contexto de 1.0, né? Uma comunicação, por exemplo, linear, única, e vai. E nesse texto eles falam, olha, para e pensa para você ver em que momento, porque hoje você tem muito esse contato do digital, e o digital cresceu muito como espaço de mídia dentro desse momento de pandemia, assim como a TV também, já que as pessoas estão mais em casa, né? Então, em que momento você está? Como é que você está conseguindo
levar suas mensagens até seus públicos, né? Quais são os canais que você tem utilizado e o que está dando certo, o que não está? Eu acho que além do contexto da mensagem, né, que você está colocando, quais são esses canais que estão funcionando para você? E lá eles colocavam a questão assim, como é que eu pego esses canais, tudo isso que eu estou fazendo, que está dando certo, e vou levar isso adiante? Posso, no pós-pandemia, por exemplo, como posso intensificar esses canais que muitas vezes seriam canais que estavam relegados a segundo plano no meu planejamento. Então, como é que eu posso rever esse contexto do meu mix de comunicação dentro de um contexto muito específico e como que eu vou levar, quais são os aprendizados que eu tiro desse contexto aqui. Essa reportagem estava muito interessante, depois eu já passei um link para alguns, depois acho que a gente vai colocar esse material no ar junto com esse hangout aqui, mas eles iam colocando essa questão da mensagem, dos canais, e essas, repensar mesmo a sua própria estrutura de comunicação, né? A gente está... O público vai sair dessa situação muito alterado, muito... Né, com novos valores, novas questões. O mundo do marketing acabou de soltar um estudo falando sobre quem é esse consumidor pós-pandemia, né? E como isso como essa pandemia veio alterar valores. Né? Então, assim, se antes eu precisava de uma roupa e eu não cogitava de forma alguma uma roupa, por exemplo, usar um moletom, agora eu estou falando de uma roupa que é mais, como é que fala? Aderindo a uma moda mais confortável, mais básica, mais tranquila para ficar em casa. Então, isso vai trazer determinadas transformações no comportamento do consumidor. E será que nós estamos preparados, assim, o planejamento de comunicação está preparado para esse momento hoje e para esse pós-momento? Assim? Então, essa reportagem me chamou muita atenção. Como é que essas estruturas de comunicação precisam ser adaptadas para essa realidade. Uma realidade, como o Felipe falou, assim, que ninguém nunca pensou imaginar, ou nunca passou pela cabeça um cenário como esse, né? Qual foi a empresa que previu esse tipo de cenário? Apesar que, se a gente pegar pela linha da inteligência, né, os sinais fracos já estavam colocados, as sementinhas já estavam postadas ali desde o final do ano passado. E ninguém prestou atenção em como essas sementinhas cresceram e cresceram rapidamente, né? É isso. Isso vai muito de encontro também. Ontem, acho que foi ontem, teve uma live com a Luísa, do Magazine Luiza, a Luísa Trajano, né, que é a presidente. E ela falava sobre isso, do impacto, porque eles já estavam divulgando o digital, o canal de compras, né, deles por aplicativo, e já tem até a Lu, que é atendente virtual também, enfim, já estavam um pouco preparados, mas ela falou assim, nesse primeiro momento, o que a gente fez? Como todo mundo está em casa, a gente adotou a política de frete grátis para todas as compras. Mas ela falava que é muito importante as marcas também terem humildade no sentido de saber que ninguém sabe o que vai ser daqui para frente. Ela está falando no caso dela, né? Assim, hoje resolve para mim o frete grátis. Eu consegui segurar um pouco as vendas e dar esse suporte no digital, no canal do aplicativo, mas e amanhã? Será que isso vai estar da mesma forma? A gente ainda não tem como saber, como ainda está tudo muito recente, eu acho que é bem isso, assim, é bem hora de parar para pensar e ir analisando dia após dia, né, ação por ação. Acho que antes o que fazia e servia bem, agora a gente já não sabe mais se vai servir tão bem assim, ou ir testando, claro que no limite, né, assim, das marcas também terem um cuidado ao se comunicar, não é qualquer teste que vale a pena, o planejamento não é 100% esquecido, mas é realmente um dia de cada vez, assim, e sempre tentar passar uma percepção positiva, né, de que realmente a gente está junto, porque está todo mundo junto, né, todo mundo está enfrentando isso sem saber exatamente que rumo ainda vai tomar, qual a proporção que ainda vai ter, se semana que vem vai voltar ao normal ou não, tem a questão dos decretos, enfim, são vários pontos a serem analisados. Um ponto importante que eu acho que você coloca e a Marina coloca também é você falar sobre o momento em que as marcas já estavam prevendo de alguma maneira, né? Ou seja, não estavam prevendo, mas assim, já estavam se preparando, né? Marcas que já têm um planejamento, que já têm um processo de pensar esse futuro de forma muito mais organizada mesmo, né? Acabam saindo na frente, como você bem colocou, a Natura, os próprios bancos, enfim. Agora eu fico pensando no seguinte, Felipe, e essas marcas que não têm todo esse planejamento, né?
para elas esse momento de crise acaba sendo muito mais afetador. Enfim, a gente está vendo aí muitas marcas que realmente estão indo à falência, porque não tem outra possibilidade de sobrevivência no mercado. A gente coloca até aqui numa das perguntas, né? A gente fala sobre o valor, fala sobre essa necessidade de pensar a gestão e a própria comunicação. Mas e marcas que estão mais fracas nesse mercado? Como é que elas podem fazer para se sustentarem de alguma forma, né? As marcas que estavam buscando por um espaço nesse mercado, estavam ainda tentando um processo de construção de valor, como é que elas ficam? O que a gente pode pensar em termos de estratégia e tudo mais? Então, eu acredito que o mais importante de tudo nesse momento é não parar, não simplesmente cruzar os braços e falar assim, eu não posso investir agora, eu não vou fazer nada. Eu acho que existem canais de comunicação alternativos que funcionam muito bem nesse sentido, né? Que seja através de redes sociais, postando uma dica do que fazer em casa, ou enfim, eu acho que tem várias formas de você se comunicar sem ter um custo. O que eu acho que não pode, de forma alguma, é simplesmente parar. Ao longo dessa crise, pegando o segmento de bancos mesmo, por exemplo, né? Se você parar para analisar, é um segmento que não está em crise, porque as pessoas continuam precisando usar o serviço de banco, tem empresas que vão até ter mais procura de crédito agora nesse momento. Enfim, acho que é um serviço que não teve queda, um segmento que não teve queda e que continua anunciando. A gente tem visto várias campanhas, não só do Itaú que eu citei, né, mas também tem Santander, Bradesco, sobre faça a coisa certa, exaltando os heróis da saúde. Eu vi no meio mensagem há um tempo que falava sobre mídia out of home, que os bancos estavam fazendo também, né, justamente exaltando as pessoas que estavam precisando estar na rua nesse momento, trabalhando de alguma forma. Então, eu acho que o que é importante é não parar. A gente tem tido um movimento até por parte do Sebrae, de compra do pequeno para locais que são pequenos, academias têm feito propostas de planos para os alunos poderem malhar em casa, as escolas transmitindo aula online. Então, tem sido adotadas algumas formas de comunicação que, a princípio, não chegam a ser nenhum anúncio, mas é uma forma de estar presente com o seu público. Pensando no nosso negócio, né, na TV, a gente normalmente faz comunicado sobre a audiência, sobre os projetos que a gente tem, e por mais que a nossa audiência tenha crescido nesse momento, e cresceu não só de TV, né, mas todos os veículos de forma em geral, e acredito que também todas as emissoras, porque as pessoas têm procurado mais informação sobre o assunto, o tom da conversa muda, né? Você não fala que você está com a melhor audiência num tom de campeão de audiência, porque de fato a audiência subiu, mas é por um motivo que é ruim, né? Assim, é por uma pandemia e porque as pessoas estão precisando de informação para também conseguir ter certa prevenção de ações, enfim, o tom da conversa muda. Mas eu acho que o que é mais importante é, de alguma forma, a marca se fazer presente, seja comunicando uma ação solidária que ela está fazendo, ou mesmo pedido de ajuda, ou informando alguma coisa, né? O conteúdo pode ser trabalhado nesse momento, não precisa ser só a questão de oferta, de preço, de tentar vender. Pode ser também uma homenagem aos profissionais, ou que seja informar o que a própria marca está fazendo para se cuidar, para cuidar dos seus funcionários. Eu acho que tudo isso pesa a favor, no sentido de não cair no esquecimento daquela marca. Acho que para... Pode falar, Felipe, vai. Não, é só que eu acho assim, que o que não pode de jeito nenhum é simplesmente se calar. A marca não falar nada e falar assim, vou esperar passar para ver o que vai acontecer, que aí eu acho que já vai ser tarde, né, assim. É como a campanha da Sinapro, né, que eu estava até colocando aí a questão do como que as marcas também podem gerenciar os investimentos em publicidade, porque isso, nesse momento de crise, como é que também não investir, né, aí também é deixar no esquecimento, como você estava falando, né, tem essa percepção assim, as marcas precisam também continuar investindo em publicidade, em divulgação, para se manter no mercado, né? Porque depois a gente espera, né, que essa pandemia passe, né? Mesmo que só o ano que vem venha essa vacina, mas que também, né, ela possa dar continuidade ao que ela vem fazendo de investimento, porque o mercado também publicitário vai ter que se reerguer também nesse momento, né?
posterior e mesmo agora, né? É interessante o que vocês estão falando, porque vem bem de acordo com 2 estudos que eu vi recentemente, que tratavam um da crise de 29, um estudo que foi feito com as empresas que passaram pela crise de 29, e outro estudo que foi feito na crise de 2008. E engraçado, porque apesar de eles estarem separados por tanto tempo, todos os estudos chegaram na mesma conclusão. Todas as marcas que não investiram em comunicação no período da crise, eles se tornaram, eles não conseguiram voltar aos patamares anteriores, aos patamares pré-crise, quando a crise passou. Né? O argumento principal era, você acabava perdendo seu espaço, você era esquecido, e você acabava perdendo seu espaço para outros players que se reorganizavam, cortavam custos em outras estruturas, porque é uma situação complicada também, porque você tem que cortar custos, você tem que ver onde vai sair, mas que publicidade era publicidade não, mas a comunicação era uma área fundamental nesse processo, porque ao não se deixar esquecido, você marcava o seu espaço, né, e assim, pelo que a gente está vendo e acompanhando, algumas marcas já estão muito claras nesse cenário, né, e aí é interessante como, por exemplo, a Brahma, a Seara, conseguiram esse espaço, por exemplo, nas lives, né, que é um público tão, né, assim, e a Brahma, por exemplo, está em todas, praticamente em todas, a Brahma não, a Ambev, né, com marcas diferentes, um com Boêmia, outro com Skol, outro com Brahma duplo malte, eu acho, se eu não me engano, mas ela está presente, montou um circuito agora fez parceria com a TV, por exemplo, fez parceria com a Sky, fez parceria com a NET, divulga esses materiais, e essa exposição, assim, não estou só vendendo, como o Felipe está falando, mas eu estou levando entretenimento para você que precisa ficar em casa, que precisa, enfim. Algumas outras marcas, como você está falando, assim, o Itaú também tem feito uma série de ações, Magazine Luiza, né, que aproveitou também um momento, achei tão interessante que eles aproveitaram um momento para maximizar o portal, a plataforma deles, para deixar mais forte, trazendo gente nova, né, novos fornecedores para esse portal. Então, eles trouxeram como uma campanha específica, você, comerciante, não tem uma plataforma para vender, usa a nossa plataforma, né, e pegaram o Luciano Huck e fizeram toda uma campanha robusta para a TV, para mostrar esse tipo de coisa. Então, assim, como é que eles estão também se reinventando, essas marcas, e aparecendo nesses novos canais que vêm surgindo de comunicação com o consumidor, e canais que nem sempre são, vamos dizer assim, tão caros, né, que você consegue entrar com um custo que é acessível ao momento que a gente está vivendo, esse momento de queda nas vendas para boa parte do segmento de mercado, né, acho que não para todos, mas para boa parte do segmento de mercado. Isso, eu acho que tem um tempinho, acho que principalmente quando surgiram os primeiros estudos sobre comportamento dos novos consumidores, né, entrando já em geração Y, Z, que as marcas têm tido uma noção de que não basta vender o seu produto. Por exemplo, você fala para a Coca-Cola, o que a Coca-Cola vende? Não é Coca, não é bebida. Ela vende sonhos, ela vende tecnologia, quando ela está participando de eventos do meio geek, enfim. E eu acho que é isso que vai fazer muita diferença nesse momento que a gente está passando, assim. O que foi vendido de cada marca? Foi vendido um apoio? Foi vendido uma tentativa de empurrar um produto a qualquer custo? Ou foi vendido uma homenagem para as pessoas que estão se sacrificando para poder deixar outras pessoas continuarem vivendo? Então, eu acho que isso vai pesar muito, né, daqui a um tempo, nessa lembrança de marca, assim. Até nós, enquanto consumidores, né, a gente procura, quando você for fazer a compra no supermercado, você vai preferir um que não fez nada ou um que procurou meios para te atender mesmo durante a crise, facilitando a sua entrega, ou mostrando que ele está cuidando dos colaboradores, colocando vídeo de proteção, controlando o acesso das pessoas nos estabelecimentos, uso de máscara. Então, são pequenas coisas que eu acho que tudo dá para ser comunicado, nem tudo tem custo, e nem tudo é uma publicidade de varejo, né? Assim, tem uma comunicação institucional que é importante também ser trabalhada nesse momento. Felipe, como é que estão chegando para você? Desculpa, Arnaldo, pode falar. Era eu. Ou ele, desculpa. Posso? Deixa eu só dizer uma coisa aqui rapidamente, Felipe. Você falou sobre algumas coisas interessantes que a gente, que ninguém sabe o que vai acontecer, né, daqui para frente, que a gente não pode parar, que quem é visto, né, aquela história do quem é visto não é lembrado.
que a Marina acrescentou que as marcas precisam investir em comunicação, em estudos feitos tanto em 29 como na crise de 2008. Eu queria te perguntar, assim, de uma maneira bem objetiva, Felipe, se as marcas têm que estar presentes, é importante esse processo que nós estamos passando agora. Quais estratégias ou quais meios de comunicação, talvez era mais objetivo, de maneira bem objetiva mesmo, que você sugere que elas precisam investir nesse momento? Eu acho que isso varia muito de acordo com o objetivo de comunicação mesmo de cada marca, né? Eu acho que não tem uma fórmula pronta nesse sentido, que possa valer para todas as empresas, todos os segmentos, mas eu acho que, sem dúvida, o meio digital é muito importante, Tá, então porque você aponta o meio digital como uma estratégia, certo? Isso, eu acho Dentro que do meio digital, algum específico? Alguma? Não, assim, eu acho que depende muito, né? Eu avalio pelo que a gente tem tido lá na TV, né? Assim, com os nossos clientes. A gente tem, por exemplo, 2 portais grandes de comunicação, o G1 e o Popular. Eu acho que tem momentos que as marcas querem estar um pouco mais associadas a notícias, tem momentos que elas querem com entretenimento, com uma comunicação que é um pouco mais leve, que não fale, né, sobre só essa situação, porque isso também é uma coisa que vai ficando maçante. O que eu acho que é importante é cada marca tentar adequar ao seu objetivo o meio que for mais conveniente. A gente tem, por exemplo, estratégias de supermercados que continuam no meio impresso. Não é tão interessante para eles nesse momento estar na televisão e no digital, porque ainda tem muita gente que chega para comprar com a promoção impressa mesmo, né? Apesar de todo momento ter mudado, enfim. Eu acho que o importante é procurar o que tem uma maior adequação ao objetivo de comunicação. Todos os meios, isso a gente tem estudos não só locais, né, mas nacionais e até mundiais, tiveram um aumento de audiência, porque as pessoas estão procurando mais informações, tanto digital quanto TV, rádio, impresso. Então eu acho que o importante é assim, ver o que cabe a cada uma. Eu acho que uma solução para empresas menores é o digital, em função de custo mesmo. Acho que redes sociais e portais de comunicação também. E para as outras empresas, eu acho que quanto mais canais possíveis forem para ter, mais a marca ganha nesse sentido, né? Quanto mais ela puder se comunicar, estar presente em todos os meios, uma quantidade maior de pessoas ela consegue atingir e, consequentemente, também está sendo lembrada por essas pessoas. Ótimo. Então você está sugerindo o meio digital, TV, rádio e talvez até a questão impressa. Sempre lembrando da questão do objetivo que a marca pretende. Obrigado. Isso. Pode falar, Pedro. Obrigado. Pergunta. Pode falar, Arnaldo. Felipe, é um prazer te conhecer, uma satisfação grande. Estou adorando aí sua fala, tá? É o seguinte, na verdade, é uma curiosidade, porque eu acho que do ponto de vista que você está, né, da posição que você está, você tem uma posição bastante privilegiada, porque você vê todo o cenário de marcas, não sei, talvez quanto a organização jamaicana consegue alcançar, né? Então, a minha curiosidade é no seguinte sentido. A gente já vinha num cenário de transformação digital antes da pandemia, né? Então, muitas marcas já caminhavam nesse sentido de reinventar o seu negócio através de ferramentas digitais, de estratégias digitais e tudo mais. Só que veio essa situação de pandemia e talvez tenha, vamos dizer assim, diminuído o tempo, né, o espaço que as marcas teriam para se readequar nesse cenário de transformação digital e pressionou em todos os sentidos, em todas as direções, essa ideia de trabalhar a marca como uma situação social que precisa se reinventar, né? Então, a minha curiosidade é no seguinte sentido: você consegue enxergar aquelas marcas que já estavam caminhando nesse sentido de cenário de transformação digital, elas estão conseguindo ter um melhor desempenho agora com essa variável de pandemia aí pressionando todos em todas as direções? Eu acredito que sim, só que também eu não acho que eu acho que elas talvez estejam um pouco mais, sofram um pouco menos de impacto por já estarem caminhando
processo de integração com o digital e oferecer assim, outros canais de comunicação mais acessíveis. Só que eu acho que, seguindo uma proporcionalidade, elas também foram afetadas. Eu não acho que ela está tão melhor do que as outras que ainda não estavam preparadas, mas eu acho que ela sofreu menos. Assim, acho que consegue, talvez, ter um tempo um pouco maior para parar e pensar no que fazer do que aquelas que não tinham nem isso, que tiveram que buscar uma solução mais imediata para realmente continuar, né? Continuar indo, atuando. Eu acho que essas que já estavam com uma atuação mais presentes, né? Não só no digital, mas em todos os meios, acho que elas conseguiram ter um fôlego um pouco maior antes do desespero de falar assim, e agora, o que a gente vai fazer? Falar assim, não, a gente já está fazendo isso, então vamos pensar a partir disso, nessa forma, ou vamos parar com isso e ir para um outro caminho. Acho que elas conseguiram ter um fôlego um pouco maior nesse sentido. Felipe, em termos de investimento, o que vocês perceberam na TV de mudança, assim? Tem algum ponto em termos de investimento que vocês perceberam uma mudança mais radical? Às vezes no formato, às vezes na mensagem a ser comunicada, ou no canal em que isso vai ser comunicado, enfim. Sim, na verdade o que eu percebi que o mercado espera, né, que assim, por mais que a gente tenha tido grande procura, né, eu não acho que não só na TV, mas eu acho que em todos os meios do grupo, pelas marcas para continuarem anunciando, a gente percebeu que elas também esperavam alguma coisa em troca, né, nesse sentido assim, talvez alguma flexibilização maior, eu não falo nem em questão de desconto, mas, por exemplo, permitir que duas marcas assinem um material juntas ao invés de uma só, que é a regra, né, o que a gente segue via de regra. E ter um pouco mais de flexibilidade para mostrar realmente o apoio também ao mercado, de que assim, a gente quer que as pessoas continuem anunciando, quer que a economia continue, e ao mesmo tempo queremos que as pessoas também continuem se cuidando. Então, o que a gente está fazendo para isso também, né? A gente está facilitando algumas questões um pouco mais técnicas nesse sentido de até prazo de pagamento, de flexibilizar mesmo marcas se unindo para comunicar, e a gente percebeu que teve uma procura maior. Eu nem sei dizer se foi, eu acredito, né, a gente ainda está com estudos em andamento, que a gente tem um departamento de inteligência de mercado que aponta isso, mas eu acredito que tenha sido até pela credibilidade da fonte mesmo, assim, a gente teve um resultado de crescimento, de investimento e audiência, enfim, tudo no meio impresso, que era uma coisa que a gente não esperava nesse momento. E a gente acredita que isso tem sido até em função da credibilidade, assim, do jornal impresso já existir há muitos anos, no caso do O Popular, de já ser uma marca consolidada também há muitos anos, e que as pessoas têm procurado mais esse meio para se informar, em consequência, as marcas também têm uma procura maior para estar nesse meio que as pessoas estão querendo. O meio digital também fez muita diferença, porque ele é mais rápido, mas até o próprio jornal teve que se reinventar, né? Hoje, o Popular costuma sempre fazer chamadas para a capa do dia seguinte. Fala, leia amanhã em O Popular, e agora não é mais leia amanhã, agora já tem um QR Code no canto da tela que as pessoas podem ler agora, né? Ele fala assim, leia agora em O Popular, isso, isso e isso. Então, eu acho que é realmente um movimento que mostra que mesmo os meios que estão tendo procura, né, que nem o nosso caso, que as marcas ainda estão querendo anunciar, por entender também o seu papel de estar presente na sociedade, no mercado, com as pessoas nesse momento, a gente tem o compromisso de se mostrar do lado, não só do mercado, mas também das pessoas, né, tanto na questão da informação, quanto dessa flexibilização, enfim, repensando novas estratégias, novos combos, novas soluções mesmo de comunicação, para poder atender todos os tipos de clientes que a gente tem. Felipe, você acha que essas mudanças, elas são passageiras? Por exemplo, em termos de estrutura aí dentro da TV, né? Dessas transformações que vocês estão fazendo em termos de produto, elas são para esse momento ou elas tendem a ser uma nova realidade mais para frente? Por exemplo, você falou assim, olha, até então a gente não assinava com duas marcas, né? Sempre foi a regra assinar com uma. Essa flexibilização, essa adaptação para tudo que está acontecendo aqui, vai mais por um tempo, assim, vai e volta, ou a tendência é ficar? Eu acredito que a tendência é ficar, até porque cliente, né, a gente sempre fala assim, uma vez que você compra uma coisa com 10% de desconto, numa segunda vez você não compra, se você não tiver pelo menos aquele mesmo desconto ou um desconto maior.
até para fidelizar também o cliente. Eu acho que isso não só no caso da TV, né? Qualquer coisa. Eu acho que todo mundo, quando compra alguma coisa em promoção, tem esse objetivo claro, né? Mas eu acho que a tendência é a flexibilização se manter. Eu não sei se o que, por exemplo, a gente está fazendo agora para maio vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer para junho e julho. Eu acho que a partir de cada desdobramento da situação mesmo, né? Por essa questão de decretos, de vacina, do que vai surgir ainda que a gente não sabe. Eu acho que à medida que a gente for tendo essas outras informações, a gente vai conseguir avaliar o que a gente já está fazendo e pensar em novas soluções, mas eu acho que até tudo se reestabelecer ao normal, normal que eu digo assim, né? A voltar ao que era antes de existir a pandemia, acho que não tem como não ser flexível em vários sentidos. E eu não sei também quanto tempo isso vai demorar a voltar. Eu acho que a gente tem, por exemplo, segmento, tem eventos, né, que a gente realiza. Para o segmento de eventos, a gente tem pouquíssimas perspectivas de realizar alguma coisa esse ano, mesmo para o fim do ano. Só que aí o que significa também, assim, matar um evento no ano e voltar ele só no ano que vem? Então eu acho que até voltar o fluxo normal do que era tudo, ainda vai um tempo, e eu acho que nesse tempo, acho que não só a TV, né, mas assim, acho que todo mundo vai estar um pouco mais flexível para tentar ter um papel colaborativo mesmo, assim, com a sociedade, com a economia, com o mercado, com o mundo, para ser uma coisa que de fato possa passar, e quando passar, passe de vez, né, não que passe assim, melhorou para publicidade, mas ainda tem muitas academias fechando, ou sei lá, ainda tá, o sistema de saúde ainda não está pronto. Eu acho que tem que ser uma coisa conjunta, né? Assim, a situação melhorar como um todo, mas eu acho que a flexibilização é um caminho que tem que existir. Eu acho que não, acho que onde não tiver essa flexibilização e esse novo olhar, assim, para oferecer mesmo uma solução que sirva para o momento, acho que o negócio não vai para frente, assim. Eu acho que tem que repensar mesmo. Uhum. Felipe, uma questão que vocês tocaram, você, Marina, enfim, Arnaldo, acho que todo mundo tocou de alguma forma, foi a questão do trabalho colaborativo, né? Que essa crise global aí fez emergir de forma mais presente. Eu queria pedir de você, até como relações públicas, né, entendendo o papel que relações públicas têm no processo de gestão das marcas, como é que você enxerga que essa necessidade do trabalho colaborativo pode gerar oportunidade de trabalho, oportunidade de negócios para as marcas no mercado? Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente entra no marketing de relacionamento mesmo, né? Assim, eu acho que em função de tudo que a gente está passando, as marcas, os funcionários, as pessoas que compram, eu acho que faz parte do nosso papel, nosso que eu digo até enquanto marcas mesmo, assim, né? Da gente demonstrar uma preocupação que existe com o ser humano. E as marcas têm tentado se humanizar também nesse sentido há algum tempo, né? Eu acho que não são todas que fazem isso, mas eu acho que as que fazem já estão enxergando essa parte do marketing 4.0 mesmo, né? Assim, como um papel que a marca tem humanizado, de uma comunicação como se fosse de pessoa para pessoa, né? Que por isso que as marcas têm feito avatares, enfim, têm procurado se posicionar dessa forma. Eu acho que nesse momento passar uma mensagem positiva, e não é só uma mensagem positiva assim, é de que vai ficar tudo bem. É de que eu também não sei o que está acontecendo, mas a gente está junto, a gente está caminhando junto com você, a gente vai fazer o que for preciso para passar por isso junto, enquanto marca, enquanto empresa, enquanto sociedade, enquanto mundo, porque a gente está junto nisso. Então eu acho que essa mensagem de solidariedade, no sentido de se posicionar junto com quem está passando por toda essa situação, é uma coisa que vai fazer a diferença. As marcas, eu acho que tem um case clássico, que acho que vocês devem ter lido sobre isso, que foram uma das primeiras, né? Do Mercado Livre, por exemplo, que era um aperto de mão e eles trocaram a marca para 2 cotovelos sem se encostar, em função de tudo que a gente está passando. Acho que eu sigo alguns perfis, né? Mas lembro, acho que de ver isso até no meio mensagem, de uma fala do dono do Madeiro, que teve uma repercussão super negativa, que ele falava assim, talvez, não lembro se era 5, 7 mil pessoas vão morrer, mas faz parte, a gente não pode parar por conta disso. E em contrapartida, a gente tem o Outback, por exemplo, que estava com ovos de Páscoa para comercializar,
E como eles não estavam abrindo, eles cederam os ovos de Páscoa para supermercados locais poderem vender através de delivery os produtos deles, porque senão ia perder toda a produção. Então eu acho que esse tipo de posicionamento assim, faz diferença. Porque é uma coisa que repercute, né? Ainda mais nessas eras de digitais e com a internet, com a informação rápida, o que uma marca faz que reverbera, chega a um grande número de pessoas, com certeza dá um resultado tanto positivo quanto negativo, né? Nesses dois casos. Mas eu acho que é muito importante procurar de alguma forma se posicionar com essa mensagem positiva e solidária de que realmente a gente está junto e a gente também não tem a solução e também está se reinventando para poder continuar existindo, enfim, para o mundo não parar e daqui a um tempo tá tudo normal. E eu acho que de alguma forma isso que você coloca sobre essa necessidade da colaboração, né, da colaboratividade entre as marcas, para marcas que às vezes eram menores nesse mercado, esse trabalho colaborativo pode impulsionar o valor dessa marca, ou a própria visibilidade da marca, e ela vai ganhar, né? Enfim, vai galgar em um outro lugar que ela não teria antes se não fosse por esse processo que está Com acontecendo certeza. agora. E mesmo para marcas grandes também, assim, a gente observa muito pelos nossos clientes, né? Mas é porque eu acho que é o que está mais presente no nosso dia a dia. Para a gente, no segmento automotivo, por exemplo, a Volkswagen é líder de vendas, né, no país. E a própria forma deles comunicarem também, até então, era como líder, né? Só que eu acho que nesse novo momento, que vai meio que recomeçar para todo mundo, todos estão partindo de uma mesma base, que é essa base que, assim, a gente está vendo o que está acontecendo e vai tentar planejar alguma coisa para o que vem aí. E ninguém está se planejando ou tentando se comunicar já como líder, falando assim, não, nesse novo momento, depois de tudo isso que passou, eu continuo vendendo um monte de carro, eu sou líder de mercado. Não é esse tom de comunicação que vem sendo adotado, até porque isso não faz sentido, né? Nem agora e eu acho que nem daqui a um tempo não vai continuar fazendo sentido. Então, todo mundo parte que meio de uma mesma linha nova, tanto os grandes quanto os pequenos, e eu acho que isso é bom, né? Principalmente para os pequenos, assim, ter uma chance um pouco maior de se igualar a quem estava lá na frente, justamente por estar todo mundo junto nesse barco e para poder repensar novas ações mesmo, de agora, enfim, daqui a um tempo para frente. Então, ótimo. A gente queria muito te agradecer, Felipe, pela participação aqui nos nossos hangouts. Muito bom, as meninas, a Paula e a Giovana também, por estarem participando. Acho que é uma ótima oportunidade para os nossos futuros publicitários aprenderem um pouquinho mais com esse momento tão ímpar, né? Tão diferente. E como a gente precisa, o planejamento, a gente fala muito em planejamento, mas até nesse momento está até complicado planejar, né? Porque ninguém sabe o movimento seguinte, você não sabe, você consegue planejar por uma semana que vem você já não sabe mais o que fazer. Mas a gente queria agradecer muito, acho que foi ótima a nossa conversa aqui, muito esclarecedor para os meninos, para a gente também, né? E acho que é muito bom essa troca, né, que a gente pode fazer aqui. Agradeço muito a participação. Que bom, eu que agradeço pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma com as informações, enfim, com a percepção realmente do que a gente está passando, para que de fato daqui a um tempo já tenha passado tudo, né? E a gente retome não sei se uma rotina, que eu não sei se depois de tudo vai ser possível ter uma rotina normal, né? Que a gente tinha antes, mas pelo menos esteja um pouco mais tranquilo. Tá ótimo, obrigada. Alguém mais? Obrigado, Felipe. Obrigado. Não, eu só queria fazer um comentário que, assim, porque eu tenho lido muito também sobre isso, né? E aí eu acho que agora realmente é a hora as marcas que não têm seu propósito claro, é a hora delas encontrarem esse propósito, né? E, por exemplo, o Madeiro, ele sempre tinha um propósito, tipo, ele sempre mostrava em suas propagandas, a gente ajuda o nosso colaborador, a gente está sempre com ele. E agora ele mostrou que não, sabe? Ele demitiu um monte de gente. Então, eu acho que agora é realmente a hora que as pessoas vão perceber mesmo. Se a marca que tem tal propósito, se ela realmente segue esse propósito, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que levar muito isso pra gente quando a gente for montar campanha, tudo isso. Que a Giovana tá falando, assim, eu acho que é a palavra que tá resumindo tudo, assim, é coesão. Cada vez mais coesão em tudo na vida. E é o que a Giovana disse mesmo. O Madeiro falava uma coisa, mas acabou fazendo outra, né? Eu acho que é a hora da gente... as pessoas vão... Eu mesmo, falando como consumidor, eu
busca a marca que invente. Tipo, o Itaú, ele falou que ele vai doar aquele tanto de dinheiro, R$1 bilhão para isso. Mas vamos atrás, vai doar para quem? Vai doar isso mesmo? Quem vai decidir isso? Esse dinheiro está sendo destinado para o local certo mesmo? É só um comentário. Posicionar não é fácil, né? Achar esse posicionamento é difícil, e mais ainda cumprir essa promessa que em todos os aspectos que são precisam ser colocados em práticas no dia a dia. Apesar de que eu acho assim, quando você tem bem... eu lembro, esse caso do Madeiro, para mim, também foi assim, de grande impacto, porque eu gostava, né, muito do Madeiro, eu ia bastante. Eu lembro claramente da propaganda do cinema que falava, que trocava as palavras e no fim falava assim: o hambúrguer do Madeiro faz o mundo melhor. E isso não condiz, né, com o que eles estão fazendo. Então, eu acho que quando você tem um posicionamento, mas além do posicionamento de marketing, né, assim, que você divulga, mas que de fato você tem valores claros e que você cumpre esses valores na prática na sua empresa, é mais fácil você seguir com isso mesmo durante uma crise, porque você está mantendo o que você já pratica, né? Se você já tem bons valores, boas práticas, e não é só um marketing mesmo para falar uma coisa e fazer outra, você consegue seguir, acho que sem um impacto grande, né? E eu acho que esse case do Madeiro foi uma decepção para muita gente, acho que não só quem consome, mas até pensando do ponto de vista de marca mesmo, assim, quem tem franquia, eu acho que quem não esperava ser afetado pela fala do dono, né, da forma que foi, acho que foi muito ruim para todo mundo. Então tá, gente, agradeço enormemente. Obrigado. Nós já vamos para quase 40 minutos de gravação. Isso. Agradeço enormemente, Felipe, Paula, Giovana, muito obrigada. E semana que vem a gente tem vídeo novo também, né, para colocar aí novas discussões aqui, para a gente aproveitar esse momento tão especial para discutir o papel da comunicação. Isso, a RP fala muito, mas eu espero que tenha contribuído. Foi ótimo. Obrigado. Foi ótimo. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau. Vou interromper a gravação aqui, tá, gente? Obrigado. Tá gravando ainda, Eliseu? Eu tô fazendo. Eu queria escutar você falando.